Livros, capacetes, armas e muita história. A Revolução Constitucionalista de 1932 é parte importante da história do Brasil. E, inclusive, o dia 9 de julho, data que marcou o início do movimento, é feriado estadual em São Paulo. A equipe de A Tribuna foi até a Associação dos Combatentes de 32 e conversou com o jornalista e também pesquisador Gilmar Domingos, que refrescou a memória com o significado da Revolução. Na verdade, foi uma revolta que alguns estados brasileiros organizaram e levaram em frente, que pretendia contrariar as normas que o Getúlio Vargas estava ditando e que contrariavam fundamentalmente alguns princípios elementares, né? Embora tenham ficado isolados e assim tenham sido derrotados militarmente, os combatentes fizeram a diferença na história. Tanto que em 1933 foi realizada a Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou uma nova Constituição para o Brasil, sendo essa promulgada no ano seguinte. E a cidade de Santos foi muito importante nessa luta, como também explica o pesquisador. Então Santos era fundamental, já era o maior porto da América Latina nessa época, já superava o Rio de Janeiro. Então era fundamental o apoio da cidade, do seu povo, a esse movimento. Era vital. Tão vital quanto foi o túnel lá na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro e Minas Gerais, como o porto aqui tinha uma importância tal qual o túnel da Mantiqueira, porque era por aqui que o Estado podia ser invadido com facilidade, era por aqui que as armas necessárias para a Revolução poderiam entrar, era por aqui que tinha acesso, né, ao coração do Estado de São Paulo. Então Santos tinha essa importância. E algo mais ainda, talvez o mais relevante, a tradição da cidade de sempre defender conceitos éticos de valor importante para a nação, né? Que era a liberdade, as leis, a Constituição. Santos, nesse momento, cumpriu o seu dever, não resta a menor dúvida. E com a memória fresca sobre os acontecimentos históricos, é hora de explorar o acervo da associação. A associação foi criada para defender o interesse de ex-combatentes. É claro que esses combatentes foram morrendo ao longo do tempo, né? Idade, doenças e tal, mas a família, em memória desses heróis, ela nos doou um material valiosíssimo. Por exemplo, nós temos aqui mais de 100 volumes de livros que foram publicados, alguns autores até aqui de Santos, como Samuel Bacará, que foi de uma família famosa, mas que foi também oficial durante a Revolução de 32, e publicou uma das melhores obras sobre a Revolução, contando o dia a dia dele na frente de combate. Então esses livros acabaram nas nossas mãos, nós estamos restaurando para manter acessível as pesquisas. Livros foram publicados em Santos e no Brasil todo sobre a Revolução, e temos praticamente quase todos os títulos aqui em nosso poder para a informação de quem vier pesquisar. Temos também material, armas que foram doados por soldados, você vê, punhais, sabres, capacetes, por exemplo, veja, capacetes intactos ainda, exatamente como foram construídos pela indústria paulista, com marcas assim ainda legíveis, você vê, que isso foi o símbolo da Revolução. Esses capacetes eram o que tinha de melhor na época, não era usado nem pelo Exército Brasileiro ainda, imagina. Aqui em São Paulo foram forjados e distribuídos para a tropa, e passaram a ser o símbolo da Revolução de 32. Nós temos aqui cerca de 25 desses capacetes, no estado natural dele, e muita história, né? Eles estão como esses heróis, como esses voluntários, né, paulistas usaram. Ou seja, a ferrugem enobrece, né? Mostra o tempo decorrido, valoriza a peça, né, como relíquia.